referencial, como você disse, e o ambiente. A pessoa entender na onde ela pode ser brilhante, na onde ela é. E, de fato, uma pessoa criativa, quando você engessa, esquece. E trazer o engessado para a criatividade, esquece. O sofrimento deve ser muito parecido, né? Porque é uma incapacidade, né? Sim, exatamente. A criatividade, assim, você pega, por exemplo, tem o traço da baixa inibição latente, né? Que é o traço que condiz com a criatividade, na literatura científica. Aí você pega um garfo, por exemplo, pega um garfo de três pontas, assim. Você mostra para uma pessoa que não é criativa, ela vai falar, é um garfo. Porque é o objeto que mais se parece com... Aquela imagem se parece mais com um garfo do que qualquer outra coisa. Agora, se você mostrar um negócio assim, um garfo meio parecido com isso, com uma pessoa muito criativa, ela pode falar que é um garfo, ela pode falar que é um tridente, ela pode falar que sei lá, o símbolo do Marçal. Também. Entendeu? Porque a pessoa pega aquele estímulo e o cérebro dela não interpreta aquele estímulo de uma forma estatisticamente padrão. É esse que é o ponto da pessoa criativa. Então, ela tem mais dificuldade em ter estímulos inúteis perto dela. O cérebro dela ele não interpreta as coisas que estão aparecendo tanto quanto o cérebro da pessoa que não é criativa como coisas inúteis. O que significa isso? Significa que ela é mais hiperestimulada, essa pessoa criativa. Ela sente coisas e ela acha que é como se tudo fosse interessante ou importante. Então, eu lembro quando eu estava escrevendo, eu contratei uma pessoa para me mentorar para eu escrever um livro. Aí eu falei assim, como é que a gente faz o índice? Porque é uma coisa impossível para mim fazer índice. Como é que eu vou dizer que aquela frase vai estar lá e por causa daquela frase eu vou escrever um capítulo? Por que não outra frase qualquer? E ela falando, não, porque é aquela frase que dita o caminho do que vai escrever. Putz, não me falou nada. Porque são tantos caminhos? Cara, são caminhos infinitos, você não tá entendendo. Por isso que eu tô te pagando. E aí, a cabeça da pessoa criativa é dessa forma. Então, quando a gente vai escrever uma copy, por exemplo, a gente vai lá, né? Escreve qual que vai ser o título da página de vendas do meu curso? Meu Deus, cara. Eu não faço a menor ideia. Eu uso a IA para me ajudar, porque daí eu falo pra IA, ó, qual que seria a coisa mais interessante para uma pessoa começar a ler esse texto? Aí ela fala, essa frase, nossa, como é que eu não pensei nisso? Depois que eu não escrevo muito copy, né? Senão eu poderia fazer isso bem. Eu faço isso com música. Com música eu consigo saber. A introdução é isso aqui, não é aquilo lá. Porque isso aqui é a parte mais interessante. Só que eu componho músicas há 15 anos. Então, o cérebro dessa pessoa é hiperestimulado, digamos assim. Coisas que são triviais, para ela não é trivial. E aí, daí que vem a criatividade dela. Então, se você pegar uma pessoa não criativa e forçar ela a ser criativa, é igual você pegar uma pessoa e tentar fazer ela ver um rinoceronte aqui nesse copo. Ela não consegue. Ela vai falar, você tá maluco? Isso é um copo. Só que a pessoa criativa vai dizer, isso parece um rinoceronte, sabe de qual forma? Dessa forma X aqui. E ela vê e desenha e te mostra e tá tudo ali. Exatamente. Tem uma coisa interessante aqui, Jean. Ver se faz sentido a ideia. A gente vai lá e apresenta para a pessoa alguma questão. O tridente, vamos pegar o tridente. Mostra o tridente. A pessoa criativa, ela está em qual dos dois lugares? Queria ouvir você. Ela está num lugar que ela busca repertório e ela te traz memórias, ou ela é uma pessoa que, mesmo sem repertório, ela vai criar possibilidades, inventar coisas na hora, sem a menor noção do que poderia ser, inclusive, sem saber o que é aquele objeto. Exemplo, tinha uma brincadeira na TV, muito tempo atrás, que o cara tirava um baú e a pessoa tinha que contar uma história, e conforme a peça que ele puxava, a pessoa da história tinha que continuar a história. E eu vi dezenas de pessoas esse tipo de brincadeira na TV e eu ficava no sofá assim, cara, é tão óbvio, como é que você não conseguiu inventar, mentir, criar? Como que você não consegue? É muito óbvio esse tipo de coisa, porque aí tá na criatividade. Me mostra aqui, mostra pra nossa turma aqui. A criatividade a partir do absoluto zero, sem conhecer, e buscar um repertório existente. Qual a diferença? Tá. A pessoa criativa faz as duas coisas. Vamos começar pela memória. A pessoa criativa consegue recursar sua memória e associar a memória mais fácil ao que está acontecendo agora. E é justamente essa que é a definição de baixa inibição latente. Vamos dizer que a tua consciência está aqui e o que não está consciente está aqui embaixo. E isso aqui é o que está latente.
né? Então, se você tem uma baixa inibição latente, significa que é uma peneira com furos muito grandes aqui. Então, o que está latente... Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Sai para cima muito fácil. Então, eu olho para esse copo e eu lembro que tem aquela garrafa da Voss que é quase parecida com esse copo. Aí eu olho e falo, nossa, parece a garrafa da Voss, que é uma lembrança que eu tenho, que eu vi lá ela, tá, parece. Então, a minha memória vem e se funde com a minha percepção de uma maneira mais fácil, mais rápida. Só que também é verdade para outra coisa que você falou, que é criar coisas novas, né, a partir de percepções sem memória ou repertório, que é a mesma coisa. Eu gosto de brincar com uma brincadeira com o Miguel, que é assim, ele adora. Eu falo assim pra ele, você tem que falar qualquer coisa que não tem nada a ver com sapato. Aí a primeira vez que eu fiz, ele falou, meia. Eu falei, perdeu. Tá muito a ver. Daí agora eu falo, sapato, e ele, vaca, e eu, espaço sideral, e a gente vai, pá, 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 pá. E aí, é isso, é você, assim, você pensar uma coisa improvável, né, porque vaca e leite é pertinho, a semântica e a estatística, né, é muito pertinho. Agora, vaca e espaço sideral não tem nada a ver, a distância é gigantesca. Então a pessoa criativa consegue fazer essas associações estatisticamente improváveis. Tanto que um teste de criatividade é, por exemplo, me descreva 5 situações, 5 coisas que eu posso fazer com um tijolo. Esse é um teste de criatividade. A pessoa que não é criativa vai falar, nossa, caramba. Oh, casa e não sai do óbvio. Ela vai falar assim, ó, construir uma casa, construir um muro, construir, sabe? E a pessoa que é criativa vai falar, peso de papel, dá para construir uma casa, dá para tirar na cabeça de alguém e dá para fazer um acelerador infinito que você bota lá e fica acelerando o carro. E dá pra fazer mais, sei lá o quê. Uma casinha de aranha porque tem furos no tijolo e dá pra fazer. Dá pra quebrar e fazer um filtro de água. Tá. Beleza, isso aí é uma pessoa criativa, porque ela pegou aquele estímulo e associou com várias coisas que era improvável associar. Não existia essa E memória. quanto mais improvável a associação, mais a pessoa é criativa. Perfeito. E aí tem uma coisa interessante que é, quanto mais criativa a pessoa, mais ela enxerga coisas óbvias. Então, por exemplo, você vê assim grandes movimentos filosóficos ou artísticos e tal, né? Fala, nossa, o cara misturou funk com hip hop. Ninguém pensou nisso antes. É uma coisa óbvia, tava ali. Mas aquela pessoa, ela chega e aí todo mundo diz assim, isso aqui é desse jeito. Então, todo mundo ali está recursando a memória para perceber as coisas. E essa pessoa não. Ela primeiro percebe e depois vai para a memória. Então, ela olha e fala, dá para fazer desse outro jeito esse negócio aqui. Vocês estão falando que dá para fazer desse jeito aqui, mas eu tô vendo que dá para fazer de outros 10. Né? Então Essa é a pessoa, Jean, que sempre, para tudo, ela tem um e se... e traz uma possibilidade que, de repente, todo mundo em volta fala assim, onde você tirou isso? Você tá maluco? É a pessoa do e se? É um criativo? Exatamente. A pessoa criativa tem muito isso. Por isso que é difícil ela, muitas vezes, organizar, planejar coisas. Então, ela consegue organizar e se planejar, mas é uma coisa diferente. Então, você vai... Por exemplo, o planejamento para uma pessoa muito criativa vai muito mais para uma via de essencialismo ou de princípio de Pareto do que, de fato, uma coisa de eu vou colocar aqui, categorizar tudo e tal, e depois eu vou seguir. É muito difícil. Então, a pessoa criativa ela vai falar assim, vai fazer muito melhor assim. Por exemplo, escreve todas as ideias que você tem num papel. Eu fiz até um exercício desse com a minha turma de alunos que entrou agora na Black. Eu falei para eles, pega um papel, escreve tudo que você tem que fazer. Tudo que você lembra de pendência, tarefa, tudo. Enche o papel, vira a folha e enche do outro lado. Aí eu falei, agora vai colocando um risco em tudo que você falar assim, ó, se eu não fizer isso aqui, eu não vou morrer. Aí, risco tudo. Agora, de novo, se eu não fizer isso aqui, eu não vou ganhar menos dinheiro. Risca tudo. E assim eu fui para fazer a pessoa chegar em 1, 2 coisas que estão naquele papel. Porque se eu não faço isso, a pessoa não consegue chegar na prioridade. Porque a cabeça dela tem dificuldade de interpretar, né? De barrar as coisas latentes que não são importantes. Por isso que a pessoa que não é criativa tem alta inibição latente.
e não baixa. É como se fosse assim, ela fecha o buraquinho e a percepção e a memória não conversam tanto. Então, você consegue organizar, consegue focar, consegue planejar, consegue fazer um monte de coisa, mas não é do jeito que as pessoas que não são criativas fazem. É de outro jeito. Então você tem que entender o mecanismo, né?